Você disse que teve reencarnado em Sirius. Pode contar a experiência? Pessoal, tem vários vídeos meus no YouTube que falam sobre isso. Então lembrem o seguinte, você pode ir no YouTube sempre escrever o tema Espiritismo Raiz ou o tema Eduardo Sabag. Então quer ver podcast? Podcast Eduardo Sabag. Vai aparecer vários que eu fui. Quer saber sobre encarnação em Sirius? Sirius Eduardo Sabag ou Sirius Espiritismo Raiz. Todos os temas, até se você escrever corno, Espiritismo Raiz, vai aparecer um vídeo lá. Então assim, lembra sempre de fazer isso quando você tiver qualquer dúvida, quando você não tiver nada para fazer. Em vez de você não fazer nada, faça nada ouvindo o Espiritismo Raiz, que é bem maneiro. Fale um pouco sobre a visão espírita do negócio do submarino. Foi considerado suicídio? Bom, é o seguinte, depende da cabeça de cada um ali, né? Eles foram meio burros, meio imprudentes, totalmente imprudentes, com certeza, mas vamos dizer que o cara falou assim para eles, não tem risco nenhum, não tem problema. E aí ele entrou naquele negócio, sabendo que não ia, pensando que não ia ter risco, aí não é considerado suicídio, mas se eles sabiam que ia ter risco, de certa forma, eles realmente vão ter uma expiação. Claro que não é como um suicídio, óbvio, mas um pouco sim. Porque a gente não pode ser negligente com o nosso corpo biológico que Deus nos deu. Mó trampo para ter uma reencarnação, e aí os caras vão lá, vamos entrar numa lata de sardinha dentro pelo amor de Deus, né? Burros pra caramba, né? Mas assim, o fato é que a gente tem que cuidar do nosso corpo físico. Mas se a gente não foi informado ou não sabia o que estava acontecendo, não dá para ser cobrado, né? É mais ou menos isso, faz parte. Eduardo, existe prova de nascer rico e feio? Existe, claro. Estão tanto prova como expiação. Na realidade, todo aquele rico que utiliza mal o seu dinheiro em droga, bebida, vícios ou qualquer coisa assim, ou então também, né, que humilha os outros ou que usa de forma supérflua, vai nascer pobre. Isso é o óbvio. E aquele bonito que utiliza a beleza para humilhar os outros, para enganar os outros ou para coisas assim, também vai nascer feio. E existe prova? Existe, mas a prova é o seguinte, né? No primeiro caso era expiação. A prova é o seguinte, o cara tá lá, ele pensa, bom, preciso evoluir e eu tenho um pouco de orgulho. Então na próxima encarnação eu vou pedir para nascer pobre, porque eu vou ter que engolir um monte de sapo, né? E ele pede, não só pobre, como com alguns outros problemas, por exemplo, não muito inteligente, porque se você pega um cara muito inteligente e joga ele como pobre, ele fica rico, isso é óbvio. Mas então ele pede dessa forma para quê? Para que o orgulho dele seja realmente esmagado, para que ele evolua. Então acontece isso com certeza, faz parte. Como os espíritos evoluem no plano espiritual se lá não tem expiação nem provas? Na verdade, assim, realmente a evolução ela funciona mesmo na Terra ou em algum outro planeta encarnado. Por isso que é necessário que você reencarne para evoluir. Mas no plano espiritual tem como a gente estudar, né? Vamos dizer assim, tem como a gente ficar um bom tempo lá exercendo o papel do bem, que você vai cada vez mais fixando na sua mente os valores morais. Então fica um pouco mais fácil quando você encarnar, né? Mas de fato a encarnação é a prova verdadeira. Por quê? Porque quando você reencarna, você esquece das coisas, ficam só as questões, fica só a essência moral. Então daí em diante que vai rolar a sua existência. E se você não passar nela, você vai ter que ir reencarnando de novo até melhorar e por aí vai, né? Mas é necessário e é obrigatória a reencarnação. Isso está escrito no livro dos Espíritos, que Deus nos obriga a reencarnar. Então é óbvio que a evolução ela se dá bastante durante esse processo. Edu, você já encontrou outras pessoas de outras vidas nessa encarnação como a sua mãe? Com certeza, na verdade, com certeza. Eu encontrei muitas pessoas de outras vidas. É interessante isso. Você encontra inimigos, amigos, parentes e por aí vai. E é normal isso, tá? Não é porque eu encontrei, porque eu vejo espíritos que eu encontrei isso. Não. Isso é o normal mesmo das vidas. Existem novas relações? Existem, claro, né? Senão não tem lógica também. Mas a grande maioria das relações que nós temos nas nossas vidas tem ligações passadas. Muitas vezes ruins, muitas vezes boas. Com certeza as piores e as melhores a gente vai acabar encontrando. Mas também tem ligações assim que também não são tão fortes que a gente acaba encontrando, porque na realidade o mundo é muito pequeno, né? E faz parte da nossa vida, né? Mas eu recomendo vocês a não ficar preocupado muito com isso. É bom saber que isso acontece, sim, mas que diferença faz quem que foi sua mãe, quem que foi seu marido, etc. Isso não vai mudar muita coisa para vocês, né? Até porque se você vê realmente a realidade, você pode ficar com raiva de algumas pessoas de uma hora para outra, a hora que você descobriu o que aconteceu. Meu filho Thiago faleceu, vai fazer 2 anos, eu não consigo aceitar. Era saudável sem causa. Bom, primeira coisa, né? Você não está fazendo bem nem para você nem para ele. Eu sei que é difícil pra caramba, óbvio, mas você tem que entender que você não aceitar não vai fazer o cara voltar de jeito nenhum. Não vai fazer seu filho voltar. Então, primeiro passo é aceitar. O segundo passo é não ficar pensando nisso, porque você fica enviando energias ruins para ele e ele deve estar lá se desenvolvendo. Lembra que Jesus fala, deixem os mortos
aceitar, deixem os mortos cuidar dos mortos, né? Então a gente tem que se preocupar com os que estão vivos, né? Deixa ele seguir a vida dele e é assim mesmo, não tem jeito, isso não vai mudar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Então assim, faz parte da vida a morte física, a morte biológica e você vai reencontrar ele no momento certo. Então daqui em diante você tem que colocar isso na cabeça e não ficar pensando nisso. Desejar o bem para ele, o bem para você e segue tudo certo. Até porque ninguém morre, tirando suicídio. Fora isso, ninguém morre à toa. Algum ET já entrou em contato mental com você? Como foi? Todos os dias, inclusive eu, porque eu, na minha concepção, eu sou um ET, eu não sou da Terra, eu sou de Sirius. Claro, na verdade, eu era de Capela, depois eu fui para a Terra, depois da Terra eu fui para Sirius, depois eu voltei. Então, na realidade, é relativo, mas todos os meus amigos espirituais também são. E os extraterrestres, eles também conseguem desdobrar os que estão encarnados, sair do corpo e vir conversar comigo. Já conversei com vários já, isso é normal, isso faz parte, na verdade. Isso aí, quando a gente fala, a galera fica escândalo, mas é verdade isso, não tem nada demais, entendeu? Nós vivemos num universo onde existem vidas pra caramba infinitas, então é óbvio que a gente é só um grão de areia, nem isso, né? A gente é bem menos que um grão de areia na imensidão. E faz parte mesmo, óbvio que os extraterrestres nos influenciam, espiritualmente com certeza, fisicamente cada vez chegando mais perto, como todo mundo está vendo. Então, eu tenho bastante vídeo meu também que fala sobre isso lá no YouTube. Valeu? Por que algumas pessoas morrem jovens e outras vivem tanto? Qual é o critério? Na realidade, quando a gente reencarna, antes da gente reencarnar, na verdade, a gente já define quando a gente vai desencarnar e como que vai ser. Claro que isso pode mudar devido a algumas coisas da sua existência, sim. Mas, obviamente, que todo suicídio é um adiantamento dessa morte, por isso que é um crime tão terrível, né? Mas isso depende da programação da pessoa. Vamos lembrar que lá no Violetas da Janela, ela reencarnou com o propósito de cumprir algumas questões. Como ela já tinha cumprido, o que os espíritos falaram? Bom, é melhor ela voltar. Por quê? Ela já tinha cumprido o que ela precisava, ela ia ficar aqui na Terra para quê? Para arriscar se viciar em alguma coisa? Para arriscar fazer o mal e ganhar umas expiações? Não. Então beleza, porque para os espíritos, morrer não tem nada demais. O problema de morrer é só para os encarnados, os espíritos estão lá, não ligam disso, porque faz parte da vida, a gente já morreu várias vezes, né? Então, o desencarnar não é tão ruim assim como as pessoas pensam. Para quem está encarnado, sim, porque você é meio incerto. Ouço vozes dizendo que vou para o inferno. Será que é espírito obsessor? Claro que é. Isso acontece frequentemente comigo. Por exemplo, eu vejo um noticiário, aí eu vejo um acidente e o cara morreu, né? Aí o espírito chega para mim e fala assim, você vai morrer hoje desse jeito. Eles fazem, eles tentam fazer isso. Se você absorver e ficar com medo, captar a ideia e começar a pensar naquilo, para eles é lucro. Porque ele vai roubar a tua energia. Então isso acontece comigo muito, eu acho muito engraçado. Eu dou risada na cara deles, eu falo, cala a boca, sai daqui. Não funciona, isso comigo não funciona. E a mesma coisa eu digo a vocês, então não caiam nisso. Quando você tem um pensamento muito ruim, né, não alimente ele, porque deve ser de algum espírito obsessor que está tentando fazer você ficar mal. E eles fazem mesmo, e eles são inteligentes, de certa forma. Inteligentes não, porque senão não é obsessor, né, mas eles têm um certo conhecimento sobre você. Então, por exemplo, eles vão pegar pontos na sua vida. Quando você tinha lá 15 anos, você ficou envergonhado. Eles vão fazer você tentar lembrar disso. Eles vão pegar pontos que vão realmente utilizar os seus pontos fracos, né? Então, tome cuidado, não caia nesse papo não, senão você vai ficar sendo enganado. Deus é o único no universo, existem outros iguais a ele pelo universo. Deus é o único. Na verdade, Deus é o criador de tudo. Ele é o início de todas as causas. Ele é a causa primária, né? Então, só existe um Deus. Então, na realidade, antes de Deus, não existia nada. Deus, na verdade, é eterno, né? Ele sempre existiu, ele sempre esteve aí e tal. Então, o que ocorreu depois, aí pode ter vindo Big Bang, um monte de outras coisas. Mas, na verdade, necessariamente, a gente precisa ter uma causa primária. É isso que os ateus... Por isso que eu acho que os ateus são totalmente nada a ver, porque não é possível você ser ateu. É impossível. Mesmo que você queira ser ateu. Porque se você for voltar, você vai até chegar em um ponto de alguém que sempre existiu, que sempre esteve presente, que sempre tudo... Porque mesmo o Big Bang, óbvio que ele aconteceu, a gente sabe isso visualmente, né, pelo que a gente sabe, mas necessariamente alguém teve que criar esse início, né? Você não tem do nada uma pizza, ou você faz ela ou alguém fez, não existe isso, né? Você recomenda quem não possui mediunidade em busca de desenvolver? Com certeza. Por quê? Você não sabe se realmente você não possui mediunidade, porque eu, por exemplo, não tinha nenhuma mediunidade. Antigamente, antes de começar os estudos e tal, e de descobrir que a minha mediunidade demorou para vir, porque era uma expiação minha, porque eu tinha queimado umas bruxas aí que era contra a mediunidade. Então, normal, faz parte. Então, você deve sim
Tentar desenvolver, mas claro, desenvolver como? Estudando o espiritismo, principalmente tendo conhecimento, buscando um centro espírita kardecista, que tem estudo na mediunidade, ou assistindo um vídeo sobre isso, lendo o livro dos espíritos, livro Evangelho, e depois lendo o livro dos médiuns, assistindo vários vídeos daquele youtuber super maneiro, legal, Espiritismo Raiz, Eduardo Sabag, que é o que eu mais gosto, e fazendo coisas assim, se espiritualizando cada vez mais. Porque quando você se espiritualiza, sua vida começa e ela passa a ser melhor. E você também começa a sentir outras coisas, você começa a receber as outras energias. Então é muito bom e vale a pena com certeza. Tem alguma previsão para o curso Espiritismo Raiz ser finalizado? Amo o canal. Muito obrigado, tá, pessoal? Se você ainda não assistiu o curso Espiritismo Raiz, é um curso muito maneiro, que acho que já tem 37 vídeos. Você vai lá no YouTube e escreve Espiritismo Raiz Curso. E aí tem uma playlist de 37 vídeos, você lembra de assistir, deixar o like, compartilhar para as pessoas. Eu vou finalizar ele, tá? Eu vou voltar a fazer vídeos. É que eu tô achando mais legal esse modelo assim, mas eu vou voltar sim, pode deixar. Tem mais alguns temas, eu nem sei se vai chegar em 100 vídeos, tá? Mas, talvez uns 50, mas alguns vídeos que precisam. Mas o que tá lá já tá bem completo, já tem bastante coisa. Aqueles 37 vídeos já dão a base para muita coisa dentro do espiritismo e eu acho que vale a pena ler. E obviamente que é gratuito como tudo que a gente faz aqui, né? E pessoal, não se esqueça de sempre dar o like, sempre comentar, sempre dar coraçãozinho, seguir no YouTube, seguir no TikTok, seguir no Instagram, seguir no Facebook, seguir no Kawaii e aonde mais você seguir. Se você me ver na rua, pode me seguir também.